não aprovo e eu já vou começar a orar. E foi muito rápido. Então já aconteceu uma tempestade lá. E ele fica tentando apaziguar, porque é aquele negócio de sentimento. Eu falei, filho, não se preocupa não, o que é seu vai vir, só que não vai vir como uma tempestade, vai vir como uma calmaria. Vai surgir dificuldade, vai surgir tudo quanto é tipo de problema, mas você vai entender que a pessoa certa, ela vai lutar com você e não contra você, ela vai te dar mão, ela vai caminhar com você. Então é uma oração que eu até peço pelos irmãos, para orar pela minha casa, pelo meu filho, para que Deus dê sabedoria e dê entendimento. Os jovens hoje em dia precisam muito de conselho, né? Eu falo para ele, filho, vai por minha experiência, ouve a sua mãe, aí você não vai se arrepender. Aí eu até separei aqui, em que fase, Jonas, você está vivendo agora? Você ainda está dormindo num barco com sono profundo, difícil de acordar? Quantas pessoas ainda estão nesse sono profundo? Você fala, você prega, você vai na casa, você visita. Temos tantos aqui de exemplo. Vai atrás e traz e faz oração e se oferece. Assim como a Dionísia Edmar falou, né? Convida, fala, vamos, não dá vontade de desistir, fala, ai, fica aí então. Né? Não quer saber de Deus? Também não vou falar nada. Não vou mais convidar não, também já cansei. Mas aí nós também seríamos como Jonas, né? Ia desistir. Muitas vezes a gente quer desistir, mas Deus quer que nós atuemos ali, insistindo. Pode ser até que você não veja, mas Deus está vendo o que você está fazendo. A fase 2. Oh Deus. Você ainda está dentro do grande peixe? Senhor da glória. Então, lendo a palavra aqui. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Os homens que adoravam outros deuses ali, neste momento orou pelo Deus de Jonas. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. A atitude da desobediência de Jonas fez com que aqueles homens que viram tudo aquilo ainda se achegassem a esse Deus que eles nem conheciam, porque eles viram acontecendo tudo aquilo. Eles fizeram voto, eles fizeram sacrifício e começaram a entender que Deus era este e tinha esse poder. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vocês conseguem imaginar que ter ficado dentro de um peixe? Imagina? Dentro de um peixe? Nas entranhas? Gente, passa na frente de uma peixaria. Cheiro de peixe é terrível. Imagina você dentro dele. Meu Deus. Órgãos, o que ele comia. Né? Meu Não Deus. é nada agradável. E o que Jonas fez quando ele esteve dentro desse grande peixe? Ele entendeu. Quem é que é engolido por peixe hoje em dia? Né? Poderia ter acontecido o quê? O que acontece conosco hoje em dia? Deus manda, você não faz. E muitas vezes você vai morrer na desobediência. Meu Deus. Né? Vai saber para onde você vai? Depende do que você estava procurando. Mas você continua na desobediência. Nessa situação, Deus ainda preparou esse peixe para dizer: você é meu e para fazer da forma que eu quero. E Jonas entendeu que era Deus falando com ele. O que ele começou a fazer? Ele começou a orar. Aqui mesmo, nesse livro, tem a oração de Jonas. Depois leiam com calma. É uma oração muito bonita. Mas ele entendeu que ele tinha o chamado que Deus mandou fazer e ele estava fugindo. Meu Deus. Por que Jonas estava fugindo tanto desse grande? Gente, é igual falar, vai lá na igreja, Deus está mandando você ir na igreja lá pregar uma palavra tal. Não, eu não vou naquela igreja não, porque aquelas pessoas lá, elas nem merecem ouvir a palavra. Né? Elas fazem coisas tão erradas que nem merecem a salvação. Jonas estava querendo tomar parte de Deus, né, nas escolhas de quem deveria ou não ser salvo. Então você está ainda dentro do grande peixe, orando, mas esperando a decisão de Deus? Ou você já está no caminho onde Deus te mandou?
Porque até o que a gente conhece da palavra, esse grande peixe levou ele para um destino. Chegou lá, o peixe, soltou ele. Meu Ele Deus. indo no navio, achando que ele ia desembarcar no lugar, de repente ele estava dentro de um peixe levando ele para o destino que Deus mandou. Oh Deus. O que Deus queria? Que ele pregasse os cidadãos de Nínive. Porque Deus queria fazer algo ali. Mas ele queria usar pessoa. Deus vai usar pessoas para fazer algo. E é isso que ele tem feito hoje o tempo todo. Seja para você dar um abraço, para você falar uma palavra, para você ser exemplo. Deus está sempre usando pessoas. E essa era a missão de Jonas. Mas ele não queria pregar para aquele povo porque ele considerava que aquele povo não merecia. E muitas vezes a gente faz isso. Você olha para a pessoa e fala, não vou nem perder tempo, porque olha lá. A pessoa é matuteira, está adorando outro Deus, não quer saber de Deus. Você fala para ela, ela vai na igreja, outro dia ela já está lá no pagode, no samba, fazendo tudo errado. Eu não vou perder mais meu tempo com esse povo. Por que Jesus ainda quer salvar? Não é melhor logo? Porque o que Deus mandou ele chegar em ele e falar, se vocês não se chegarem a mim, não reconhecer a falha de vocês. É verdade, Deus. Eu vou acabar com Senhor da glória. A pregação de Jonas era chegar falando isso, tudo isso aqui vai ser destruído. Mas, com tudo isso que Deus colocou, o que ele foi fazer? Ele foi levar mensagem, mas ele foi levar mensagem assim. Tudo bem, já que eu estou aqui, eu vou levar mensagem. Só que Deus vai destruir isso aqui tudo. Porque aqui, como é que ele vai lá levar e todo mundo vai se converter? Ele acreditava que ele ia pregar e ninguém ia se converter e Deus ia. Então tá, vamos lá terminar com isso. Foi lá, pregou. A surpresa dele é que todos se converteram, inclusive o rei. Se humilharam, se vestiram de saco, se colocaram na presença de Deus. E por conta disso, Deus escolheu não acabar com toda aquela cidade. Mas Jonas não aceitou, porque ele queria que tudo aquilo fosse exterminado. Porque Jonas, ele queria ir pela ideia dele. Mas o que nós precisamos pensar hoje, a nossa missão hoje é saber que Deus quer salvar. Que independente se está negando ir, se está negando a buscar, se está dizendo não para o seu Deus, igual tantos que eu conheço, que eu tenho amizade, que eu falo que adoram santos, que adoram outros deuses, pessoas que estão no candomblé mesmo, que falam que acreditam em entidades, acredita em Deus, mas acredita que as entidades são criaturas de Deus, tenta colocar toda uma ideia deles, porque isso faz o melhor para a mente deles. Então a gente tem que entender que essas pessoas, você tem que mostrar quem é o seu Deus, você tem que mostrar o que ele faz em você. Vai muito além das palavras que a gente fala. É verdade, Jesus. Pregar uma coisa e viver outra. É verdade. Para essas pessoas. Então eu tenho que viver conforme Deus quer. Eu preciso ser autêntica com o Espírito Santo que está aqui, além da alma, além do corpo, como nós aprendemos hoje na nossa aula. Nós precisamos mostrar isso. É verdade, Jesus. Glória! Então aqui fala, você está no caminho onde Deus te mandou? Eu acredito que quem está aqui hoje já está no caminho, porque está buscando. Quem está buscando já está no caminho. Não está no barco no sono profundo e também não está dentro do grande peixe só orando, suplicando, esperando um destino. Então nós estamos no caminho. Só que nós estamos sendo preparados para que a nossa pregação seja diferente da pregação de Jonas. Que nós vamos com o coração aberto assim, a você ver tudo errado, mas você sim querer que as pessoas se convertam, que elas sim cheguem a Jesus. E por mais que isso não aconteça durante o que for entregue, durante a mensagem, é um trabalhar de Deus posterior. Mas o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós devemos almejar é que a salvação chegue para todos. E isso vai ser conosco, vai ser além de nós. Oh, glória! É, Jesus! A gente tem que prosseguir a levar a mensagem verdadeira. E eu vou deixar essa missão então para vocês. Um texto com 4 capítulos. É muito rapidinho, você vai ler, acho que não gasta nem 10 minutinhos. E vocês vão entender até o final aqui. Ele foi, pregou, se converteu e Deus não destruiu a cidade. Mas acabou aí a mensagem? Não, mas eu não vou falar tudo para vocês, que agora vai ficar uma lição de missão para vocês. Para entender que ele ainda não gostou, o que aconteceu com ele, qual foi a mensagem que Deus ainda deixou para ele. Porque não cabe a mim vir falar tudo, cabe a nós também buscarmos. E Deus, ele trabalha muito em revelação. Eu vou ler hoje, glória, vou entender de uma forma,
Ele está nos vivificando, Ele está nos preparando para que a gente possa falar, que a gente possa levar, que a gente possa tirar esse nosso eu que trava a gente o tempo todo, esse nosso eu que manda o tempo todo em você. Não, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou cansado, eu leio a Bíblia, cansa, dá sono, não vou buscar não. É verdade, Deus. Eu falava assim muitas vezes, eu vou buscar Deus quando eu estiver velhinha, porque é tão chato, né? Você ir para a igreja, você ficar orando, é tão chato. Quando eu estiver velhinha, não tiver mais o que fazer, eu vou fazer o quê? Aí eu vou para a igreja, aí eu vou falar com as irmãzinhas, eu vou orar. Mas olha, a gente tem uma noção de que quando é jovem você vai buscar Deus, você para de viver. Aí é que está a grande história, a gente começa a viver de verdade, porque você entende que a vida verdadeira é essa. Então não tem mais como a gente ficar se enganando e indo pelo caminho tortuoso que vai nos levar para onde? Eu posso ser feliz, eu posso fazer as coisas que eu quero e eu não sou mais uma pecadora que quer viver no pecado, porque isso já não. Oh, Jesus! A minha satisfação hoje é estar na presença de Deus. É essa alegria. Oh, glória! Que só vai entender. Aleluia! Se achegam a Ele. E essa mensagem que eu quero deixar, se deixar eu vou ficar falando muito mais coisa aqui. Eu ia chegar até no final da mensagem, mas a hora também vai. Então eu vou deixar como lição de casa para vocês. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Maravilha! É glória! É bênção de Deus! Deus é fiel!